Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, né? Quando a gente entra no Pacto, aparece a lista, isso aqui no login administrativo, né? Então, aparece a lista de associados a serem renovados. Então, aqui aparece a validade do registro. Então, esse pessoal todo aqui está vencendo no dia 31 de outubro. Então, vocês precisam avisar esses jovens, esses adultos, que eles precisam renovar. Então, o próprio Pacto já avisa isso para a gente. Então, vamos começar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o Pacto atual, né? Que é o que a gente ainda está usando. Porque ontem ainda eu fui conferir no Pacto novo, que vocês já devem saber que a partir de dezembro a gente migra totalmente, né, para o Pacto novo, e ainda algumas funcionalidades não estavam 100% operando. Então, por isso eu vou mostrar aqui que vai ser a mesma coisa no outro, né? Tudo que está aqui vai migrar para o outro. Então, o que vocês aprenderem aqui, vocês vão conseguir fazer lá também. Então, vamos navegar por algumas abas que eu considero que são legais, são bacanas para que vocês, administrativamente falando, conheçam. Então, a primeira delas, nós vamos carregar na tela, então, os dados dos associados. Então, aqui nós vamos carregar todos os membros ativos associados hoje dentro do movimento escoteiro. Nessa primeira planilha, pessoal, vai aparecer, como está aqui em cima, ó, somente os que têm o registro definitivo. Então, aqueles membros que chegaram para conhecer o grupo, né, e a gente faz aquele registro provisório de 30 dias, eles aparecem também se vocês fizerem um filtro e escolherem aqui registro provisório e aí procurar os membros de novo. Aí, com isso, vocês conseguem, então, fazer a listagem dos membros com registro provisório. Então, eu carreguei todos os meus associados aqui na tela e aqui embaixo eu tenho uma opção, uma gama de relatórios que eu consigo fazer para me ajudar administrativamente falando, tanto da parte da diretoria, quanto da parte da administração da sessão mesmo. Porque aqui, por exemplo, vocês podem imprimir uma ficha médica em branco para vocês entregarem para os pais para eles atualizarem e vocês conseguiriam lançar isso no sistema, né? Vocês podem, inclusive, baixar esse arquivo, como aqui eu mostro, ó, em PDF e mandar para os pais. Vocês conseguem fazer, então, a ficha de registro individual, a mesma coisa. E aqui tem uma série de botõezinhos já prontos com opções de relatório que vocês conseguem fazer. Um que é bem bacana, já que estão todos os associados meus aqui na minha tela, que é bacana você imprimir para mostrar para o diretor de métodos educativos, enfim, né, para a diretoria e para os chefes de sessão, são as passagens. Quando você gera esse relatório aqui, vai mostrar todos os associados que já estão começando a entrar naquele limite de faixa etária para começar a gente fazer a passagem. Então, tanto mostra aqueles que, por exemplo, os lobinhos que estão com 10 anos e 1 dia, quanto mostra os lobinhos que já passaram, que já estão com 10 anos e 9 meses, né, que já está mais pertinho, ou já deveriam ter passado. Então, esse relatório você pode imprimir para levar para uma reunião de diretoria, para conversar com o seu diretor de métodos educativos, e ali mostra o associado à faixa etária que ele está hoje, e com isso você consegue fazer o seu planejamento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse relatório customizável aqui, ó. Digamos que o grupo escoteiro vai fazer um acampamento fora do estado e precise fornecer para a empresa de transporte aquela lista de passageiros do DENIT, que precisa do RG, precisa do nome, o RG e o CPF. Isso era um inferno para pegar, isso era muito difícil, porque às vezes os pais, quando a gente tinha outros meios administrativos de cuidar disso, os pais nem sempre forneciam isso. Então, hoje, como são itens obrigatórios e você já consegue colocar no sistema, para você ter esses dados em mãos e mandar para a empresa de transporte é muito simples. Então, aqui eu vou emitir essa relação. Eu coloco o nome, vai aparecer o nome de todos os associados, no caso que estão na minha tela, o RG e o CPF. Então, com isso, eu ainda posso colocar registro se eu quiser, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, o registro do associado. Então, com isso, eu vou gerar uma lista. Esse relatório, eu posso tanto gerar em PDF, quanto para já mandar, se eu sei que todo esse povo que está aqui na minha tela vai para a viagem, eu gero e já mando direto para a empresa de transporte. Mas eu posso gerar ela em Excel para eu poder modificar essa lista.
Então, digamos que de todos esses associados meus que estão aparecendo aqui na tela, tem 20 que eu sei que não vão. Então, eu não preciso mandar esses dados para fora, né? Então, até para a gente proteger os dados desses associados. Então, eu baixo essa lista em Excel e eu consigo fazer modificação dela. Eu consigo colocar em ordem alfabética, eu consigo colocar em ordem de se é alcateia, se é adulto, enfim. Eu consigo manipular essa lista e aí sim mandar para o órgão necessário, né? Outra lista que também é bacana que é possível de fazer, eu posso pegar registro, nome, fazer a relação aqui, né, dos associados, quem é que tem Cruzeiro do Sul, quem é que tem Elis de Ouro, quem é que tem Escoteiro da Pátria. Vejam só, olha a quantidade de opções das insígnias, né, especiais e tudo mais que a gente consegue fazer a listagem de quem é que tem no grupo escoteiro. Eu posso fazer também a progressão, como que está essa progressão do associado. Eu posso fazer um relatório das condecorações dos adultos. Quem é que tem bons serviços, está na hora de pedir 20 anos, de 15 anos. Então eu faço esses relatórios, normalmente quando são os aniversários, né, as datas especiais do grupo, que a gente pede essas condecorações. Então, eu consigo fazer esse relatório para ver se já tem alguém que a gente possa pedir a próxima etapa, né? E também é bastante importante, ó, quando eu quero saber quem é que falta fazer curso no meu grupo escoteiro agora. Quem é que está com o nível preliminar completo, né? Quem é que está com o nível intermediário completo? Então, eu consigo fazer esses relatórios aqui. Então, esse relatório customizável ele é extremamente útil para vocês. Eu aconselho que vocês explorem e verifiquem o que tudo vocês conseguem fazer. Então, partindo lá para os associados, eu gostaria de mostrar um item para vocês que agora a gente tem o Condecora, né? Que você consegue pedir o Cruzeiro do Sul, o Escoteiro da Pátria, enfim, pelo próprio pacto. Então, quando eu clico aqui, ó, no Cruzeiro do Sul dessa lobinha, aqui eu tenho o checklist e aqui me diz tudo que ela já tem ou não tem. Então, aqui ela ainda não tem tudo. Se ela já tivesse tudo, eu submeteria o processo à região. Como ela não tem tudo ainda, eu não posso submeter. E esse aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, que tem sido confusão para alguns adultos ultimamente. Porque antigamente a gente não precisava inserir a ata da Roca de Conselho que indicou essa lobinha para fazer Cruzeiro do Sul. Mas agora a gente tem. E onde que a gente vai colocar essa ata? A gente vai entrar na associada, em documentos, a gente vai baixar documentação diversa. Aí a gente tem aqui, ó, comprovante, ata da aprovação de corte de honra, se for para o escoteiro, ata de aprovação do corte de honra para o escoteiro da pátria, se for um sênior, a aprovação do conselho de clã para insígnia de VIP, se for um pioneiro. E aí, baixando aqui um pouquinho mais, a gente tem a ata de aprovação da Roca do Conselho. Então, a gente vem aqui e insere a ata da Roca de Conselho que aprovou, que solicitou esse Cruzeiro do Sul para essa jovem. Essa etapa vale para todos os associados, lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro também, tá? Então, uma vez feito isso, você inseriu a ata lá, você confirma. E aí você volta nela, quando nós entrarmos provavelmente aqui de novo nos dados dela, a ata já estará lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que na aba, né, Agenda. Então aqui nós temos as atividades variáveis e especiais. O que é isso? É quando a gente faz aquelas atividades externas ou atividades especiais que nós vamos cadastrar, que nós vamos inserir fotos, que nós vamos colocar todos os participantes. As atividades semanais, aquelas que nós fazemos todos os sábados, nós inserimos no sistema em outro espaço que eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui então, ó, por exemplo, eu tenho o JJOTI, que foi realizado nesse final de semana. Então, quando eles vão cadastrar atividade, eles vêm aqui, ó, nova atividade, e aí você coloca se essa atividade teve noites acampadas, porque isso conta, né? Para o escoteiro, para o sênior, para as conquistas dos cordões, enfim, eles têm que ter noites acampadas. Então, aqui você coloca o nome da atividade, você pode colocar o local, o link do mapa. Que tipo de atividade é essa? É um acampamento de sessão? É um acampamento de patrulha? É um acampamento de grupo?
você coloca a data de início, fim, de transporte, você coloca tudo aqui, quem foi o coordenador desse acampamento, quem são os escotistas acompanhantes, é só você clicar aqui na lupinha, você vai ter acesso ao nome, né, dos escotistas, que são os acompanhantes daquela sessão. Você coloca aqui, ó, um resumo da programação do que você vai fazer. Ou se você está buscando inspiração, e essa aqui é uma dica bem legal, para quem não tem muita experiência ou está naquele dia que está sem ideia nenhuma para fazer atividade, quando você clica aqui nesse botão agenda de uma atividade que já foi cadastrada, que já tem dados aqui, você é levado para uma caixa de diálogo, um banco de dados com atividades prontas. Eu já vou mostrar isso para vocês. Só deixa eu concluir aqui como que a gente vai cadastrar atividade nova, né? Então, você coloca aqui os documentos. Tinha um mapa de uma trilha, de uma rota que eles fizeram. Você pode inserir esse documento aqui. Tinha um caça ao tesouro que eu fiz com os lobinhos e eu quero guardar essa programação. Você coloca esses documentos aqui. Aqui você informa a sessão que participou dessa atividade. Então, aqui na lupinha você escolhe a sessão. E quando a gente escolhe a sessão, já puxa todas as matilhas que compõem essa sessão e todos os jovens que fazem parte dessa sessão. Aí você pode perguntar, mas chefe, não foi todo mundo da minha alcateia nesse acampamento? Não tem problema. Você vem aqui e tira as crianças que não foram na atividade. Porque você pode cadastrar essa atividade antes dela acontecer, porque você consegue daí gerar a autorização pronta aqui do Paxto, e quando terminou a atividade, você vai lá e só atualiza com as crianças que realmente foram. Aqui você tem 2 campos para inserir fotos. E isso aqui é uma briga minha constante com a chefia, né? Insiram fotos. As fotos, o jovem consegue ver essas fotos no Paxto deles, para eles terem acesso a essas fotos. Essas fotos são lembranças, são momentos das atividades, né? Então, às vezes, foi a entrega num acampamento de uma lista de ouro de um jovem. Coloca essa foto aqui, coloque a foto da atividade. São memórias do grupo, né? Então, não sei como é que o grupo de vocês faz, por exemplo, nas assembleias de grupo local, mas o meu grupo, por exemplo, mostra um resumo do ano. E aí a gente vai lá no Paxto, entra em todas as atividades que foram feitas durante o ano e só pega as fotos para mostrar para os pais. É muito mais fácil do que eu acionar 20, 30 chefes, eu quero as fotos de março. Essas fotos já foram tiradas do celular, né? Já foram tiradas e não estão mais de fácil acesso. Então, colocando aqui, elas ficam de fácil acesso, o jovem consegue ver e você consegue utilizar. Então, por que eu disse para vocês cadastrar a atividade antes? Porque uma vez que vocês terminarem de preencher tudo, vem aqui em cima, dão um confirma, vocês vão conseguir gerar a autorização para participação. Né? Então, vocês conseguem gerar essa autorização para mandar para os pais só assinar. Então, deixa eu mostrar aqui agora uma atividade que já foi cadastrada para vocês verem como que a gente acessa. Vou entrar aqui no JJ mesmo, para que vocês vejam como que a gente acessa esse banco de questões. Então, aqui, ó, essa atividade já foi cadastrada previamente. Agora, eu consigo entrar no botão Agenda. E nesse botão Agenda, eu tenho aqui um banco de atividades. Então, digamos que eu quero uma atividade para o ramo sênior da área físico e eu quero jogos de sede. Eu mando procurar. Aqui embaixo vai me aparecer uma série de jogos, de sugestões de jogos que eu posso fazer com esses jovens. Então, eu quero ver o que é essa dança do chip-chip. Eu entro nela. Então, aqui eu tenho para quem serve essa atividade, pode ser feita para todos os ramos. Ela ainda, além de ser da área física, eu ainda posso utilizá-la na área intelectual, no social. Também posso usar num dia de chuva, como um quebra-gelo. Aqui, se tivesse material para essa atividade, estaria descrito aqui. Ela não tem, então não tem material. Aqui, então, nós temos a descrição da atividade. Nós temos aqui sugestões da atividade. Dicas do que você precisa prestar atenção na atividade. Puxa vida, gostei. Eu posso imprimir direto, PDF, imprimo já e pronto. Ou eu posso voltar na consulta agenda e inserir
essa atividade, clicando no botãozinho verde aqui de mais, ó, aqui nesse minha reservinha de atividades, né? Porque essa agenda aqui depois, ó, eu posso imprimir com todos os jogos, com todas as atividades que eu escolher, eu posso imprimir e distribuir para a chefia. Simples assim. Porque aqui você consegue fazer programação completa, ó. Então você consegue colocar a hora que começa, a hora que termina. Quantos minutos leva para o hasteamento? Quantos minutos leva para o arreamento? Você vai adicionar intervalo? Por exemplo, o Ramo Lobinho tem lanche no meio da tarde? Você adiciona aqui quantos minutos? Você quer adicionar um trabalho manual? Você quer adicionar uma palestra? Você quer adicionar alguma outra atividade? Você vem aqui, clica aqui, adiciona a quantidade de minutos. Então, você vai preenchendo tudo isso, vai escolhendo os jogos. Quando você terminou, você confirma os dados da agenda. E aí, você vem aqui embaixo, você pode imprimir somente a agenda, com os nomes dos jogos e os minutos dos eventos que vocês postaram lá em cima, ou vocês imprimem a agenda com as atividades que vocês escolheram. Então, aqueles dias, né, como eu disse, que vocês estão, de repente, sem muita criatividade, ou que vocês precisam de uma ajudinha, está aqui o banco de questões do Paxto, para que vocês consigam fazer. E percebam que nós temos para todos os ramos, né, do lobinho ao pioneiro. Eu acredito que logo nós vamos ter atividade aqui do ramo filhotes também, mas por enquanto a gente tem somente de lobinho a pioneiro. Agora, vocês lembraram, puxa vida, eu fiz uma atividade tão bacana no sábado que eu criei, eu gostaria de deixar essa atividade guardadinha. Vocês podem fazer uma sugestão de uma nova atividade. Aí vocês vão fazer aqui o preenchimento, vocês vão colocar o nome, quanto tempo leva, para que ramo que pode ser, material que vocês podem que tem que usar, o desenvolvimento e as dicas, e aí confirmar o envio da sugestão. Se a sugestão for aceita, ela é inserida no banco de dados das atividades. E esse mesmo banco de questões que a gente encontra aqui na agenda das atividades especiais, a gente também encontra quando a gente vai lá em sessões e vai fazer a chamada dos jovens. A gente entra em sessões, atividades na sede ou frequência, né? Mas antes disso, vocês vão clicar aqui em todos os sábados em que vocês vão ter atividade na sede, vocês habilitam esses sábados e confirmam. Uma vez confirmado, vocês vão fazer a chamada agora das crianças. Vocês entram aqui em atividades na sede e frequência. Está aqui os dias que vocês confirmaram que teriam atividade. Então, aqui, ó, vamos descer para outubro. Então, outubro e novembro, ó. Então, aqui estão todos os dias que nós confirmamos que haveria atividade gravado no Paxto. Então, vocês entram nele, vocês vão lá, aqui embaixo, e fazem a chamada. Quem foi que veio nesse dia? Vocês vêm aqui, confirmam aqui embaixo, e vocês fizeram a chamada. Aí, vocês querem guardar o que vocês fizeram nesse dia, porque foi muito legal, foi muito bacana. Então, vocês podem, de novo, colocar aqui toda a programação que vocês fizeram nesse dia, ou ainda, eu estou naquele dia sem imaginação, hein? Vocês, se a gente perceber aqui, ó, deixa eu subir totalmente. Aqui em cima tem o mesmo nome, ó, agenda. Então, é só entrar de novo no botãozinho verde que nós temos acesso àquela mesma caixa de diálogo. Então, nós temos 2 atalhos para a gente chegar lá. Para não me estender muito mais, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês onde que a gente coloca as atas, que isso é uma coisa bastante importante para a administração do grupo escoteiro, né? Então, a gente entra no perfil da UEL, a gente vem aqui em dados da UEL, em documentos. Então, quando a gente tem documentos aqui a gente insere as atas das assembleias. Por que que é importante guardar tudo isso, gente, no mesmo lugar? Porque chega a época das nossas assembleias regionais ou a própria assembleia local do grupo, né? A gente precisa pegar essas atas para mostrar, para enviar para a região. Então, elas estão todas guardadinhas aqui. Você consegue, ao entrar aqui no círculo verdinho com o sinal, vocês têm acesso à ata e vocês conseguem baixar e imprimir.
Então, aquelas atas também da Roca de Conselho, elas também devem vir para cá. Ata de Corte de Honra também deve vir para cá, porque isso conta como a parte administrativa do grupo escoteiro, quer dizer que o grupo escoteiro está organizado administrativamente. E aqui nessa área também é bastante importante que quando a gente está com todas as nossas coisas em dia, todos os documentos em dia, nós não devemos nada, está tudo certinho, o grupo escoteiro está regularizado e tal, a UEB emite nosso certificado de funcionamento do ano. Então, a gente vem aqui no certificado de funcionamento do ano, a gente escolhe o ano que a gente quer o certificado e aí a gente consegue imprimir. Nós temos por hábito deixar esse certificado pendurado na secretaria do grupo escoteiro para que todo mundo veja que está tudo em ordem. Para que serve esse certificado, né? Às vezes, a gente tem oportunidades de entrar em alguns editais na nossa cidade, participar de alguns editais onde a gente possa pleitear, de repente, recursos para o grupo escoteiro. E ter essas documentações em dia é crucial. Então, ter todas as atas aqui guardadinhas, ter toda a documentação, né, dos tributos, né, de toda a documentação de participação em alguma entidade local, enfim. Tudo isso tem que estar aqui registrado e bem armazenado, atualizado, para que a gente possa participar desses editais, por exemplo, né? Que a gente fala tanto em conseguir recursos para os grupos escoteiros e a gente às vezes não deixa nem a documentação básica pronta, né? Então aqui vocês conseguem colocar esses documentos e ter então o certificado de funcionamento. E como uma última curiosidade que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente entra hoje nós temos duas senhas na realidade, né? Nós temos o meu Paxto, que é o meu pessoal, que é quando eu entro para fazer inscrição para curso, enfim. E eu tenho o Paxto administrativo, que é quando eu faço a administração da sessão e também que é onde eu vejo o mapa jovem, que eu uso para entrar no mapa jovem para poder ver a progressão das crianças. Esse mapa administrativo, quem cria é alguém do grupo escoteiro que tem a senha master e ele vai dar as permissões para vocês. Então, quando a gente cria esses usuários, a gente vem aqui e libera todas essas autorizações para vocês, para que vocês possam fazer o cadastro, para que vocês possam navegar à vontade e fazer o que vocês precisam para trabalhar dentro do Paxto. Então, aqui tem a coluna de consultar, que é padrão, tem a coluna de incluir, de alterar e de excluir. Então, aqui tem todas as habilidades, né, todas as funcionalidades do Paxto. Quem for criar o login de vocês vai liberar essas funcionalidades conforme o que for padrão dentro do grupo escoteiro. Vai liberar qual sessão vocês têm acesso e normalmente vai permitir que vocês ainda vejam os associados que não têm sessão. Para que vocês entendam, esses associados sem sessão são aquelas crianças que entraram, por exemplo, há 2 semanas atrás no grupo, fizeram registro, mas ainda não foram inseridos nas matilhas, porque o registro não havia sido processado, por exemplo. Então, uma vez processado o registro, a criança fica no Paxto, mas ela não vai para a matilha, ela não vai para a patrulha. Isso é função do chefe da sessão puxar essa criança para dentro da patrulha da matilha, porque senão ela fica solta. Ela não vai aparecer nas atividades, ou seja, o histórico dela vai ficar incompleto e ela não vai poder fazer as etapas de progressão, porque ela está solta, ela não tem sessão nenhuma. Então, por isso é muito importante, uma vez que o registro for feito, que vocês puxem essas crianças para dentro das sessões. Pessoal, ainda a última coisa aqui, a biblioteca, né, que vocês têm aqui, então, acesso a algumas atividades especiais, que vocês conseguem baixar, sugestões ainda de reuniões. Vocês lá no meu Paxto, da própria biblioteca, você tem acesso às literaturas. E o que eu aconselho para vocês é que vocês entrem então no sistema e fuçem, que vocês procurem, porque vocês vão conseguir entender muita coisa, que vocês vão conseguir aprender muita coisa. Então, fico por aqui e qualquer coisa me procurem para tirar alguma dúvida.